Olá pessoal, gente amiga de todo o Brasil e também do exterior, vocês que me acompanham pelo YouTube, né? Saudações de graça da parte do nosso Deus. Hoje eu vou trazer uma palavra, uma breve palavra, no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 1, e o versículo 4, apenas a parte A, que diz assim: uma geração vai e a outra geração vem. Dá para você repetir comigo aqui, novamente? Uma geração vai e a outra geração vem. Eu sou uma pessoa que eu já estou chegando a 6 décadas, né? E eu agradeço muito a Papai do Céu, né? Porque até aqui ele tem me sustentado. Mas eu acho lindo uma mensagem que ela passa pelas redes sociais, pelo Face, Instagram, WhatsApp, grupos. Eu tenho certeza que vocês já ouviram esta mensagem. E eu vou ter o prazer em falar para vocês. Lembrando que eu não sou autor dessa letra, mas quem fez, com certeza, foi uma pessoa inspirada. Porque são palavras que realmente são verdadeiras. Escuta só o toquezinho. Já deu para lembrar agora? Eu vou ler aqui para vocês apenas algumas partes. Nós estamos indo embora. A geração de ouro de 40, 50, 60, estamos partindo. E agora, quem vai nos substituir sem amor ao próximo? Nós que temos mais de 40, 50, 60 anos, somos uma geração única, mas compreensivas. Somos a última geração que ouvimos os nossos pais, nossos avós, nossos tios. Respeitávamos os nossos pais, professores e as pessoas mais velhas. Amávamos de verdade. Nós tínhamos apelido e não era de respeitos. As músicas que ouvimos não agredia os nossos ouvidos. Crescemos protegidos por militares. Estudamos nas escolas e faculdades públicas. Muitos de nós se casaram com a primeira namorada. E acredite, estão casados até hoje. Somos uma edição limitada. Acredite, cada vez mais somos menos. Nós estamos indo embora. E que mundo deixaremos para os nossos filhos, para as próximas gerações? Você é uma edição limitada de seres humanos que marcou uma história. E aí, pessoal? Está de parabéns o autor que escreveu estas palavras. Nós somos uma geração que estamos indo embora.
geração de 40, geração de 50, 60 anos. Mas, de acordo com as estatísticas, algumas pessoas dizem que nós que já temos uma certa idade, não temos muitas perspectivas de vida, porque nós somos saudosistas. É esta palavra que muitos olham para nós e diz: sabe por quê? Por que essa palavra? É porque a gente viemos de uma geração antiga, né? Mas como diz aqui, uma geração de ouro. Então, muitas vezes, quando a gente se junta para conversarmos alguma coisa, muitas vezes é para nos recordar daquilo que a gente passou ao decorrer dos anos. Uma geração vai e a outra vem. Então, eu queria que vocês, que são jovens, se preparem. Marque a data de hoje. Hoje é 20 de março de 2024. Hoje é sexta-feira. Desculpa. Hoje é quarta-feira. Então marque bem essa data e esse dia que eu estou falando com vocês. Qual foi a data que eu falei? 20 de março de 2024, né? Estamos em um dia de quarta-feira. Uma geração vai e a outra geração vem. Vamos falar dessas duas gerações. Qual é a geração que vai? Somos nós. Verdade. Eu já estou incluído na geração que vai embora. Você que me acompanha, você que também tem aproximadamente a minha idade ou mais, 40, 50, 60 anos, 70, 80, a gente somos uma geração que nós estamos indo embora. Porém, fique bem claro o que eu vou falar. Se sinta-se regozijado e alegre e alcançar a idade que você tem. Já parou para pensar? Que geração nós estamos vivendo? Uma geração extremamente corrupta. Olha, vou mostrar um negócio para vocês. Vocês estão vendo isso aqui? Aparelho de celular. No nosso tempo, as redes sociais, e digo até assim de saudade, é quando a família se juntava, principalmente na hora do almoço, da janta, né? Eu tive esse privilégio na minha vida. De um lado sentava
minha mãe, do outro lado sentava meu pai. E os meus irmãos ali, tudo em volta da mesa. Imagine só o quanto era bom. A gente podia andar para todos os lugares, mas a hora da janta, do almoço, a família estava tudo junto, conversando, né? Os filhos escutando os pais. E esta geração, ela está indo embora. Porque hoje a gente não vê as gerações hoje fazendo o que nós fazíamos nos tempos antigos, tempos passados, melhor dizer. Porque antes nós podíamos entender que era prazeroso estar com nossos pais, todo mundo junto ali. Ô, rapaz. E hoje, essa geração que vem, é muito diferente. Sabe por quê? Porque essa geração está se utilizando muito disso. Os filhos, hoje em dia, não têm mais tempo para sentar e conversar com seus pais. Principalmente agora. Seus pais estão idosos. Precisa de você. Mas essa geração que nós estamos enfrentando é uma das piores gerações de todos os tempos. Eu tenho mais de 5 décadas. Eu perdi muitos amigos, parentes. Eu não tenho mãe, não tenho pai. Eu não tenho nem tio, para vocês terem uma ideia. Não tenho tio nem tia mais, não tenho mais nada. Porque todos já foram embora, já cumpriram o seu papel aqui na Terra. Mas o que eu fico extremamente revoltado com esta geração que vem, que eles não têm tempo para ouvir um conselho de um pai, de uma mãe. Meu Deus do céu! Aonde nós vamos pararmos? Talvez você diga assim, pastor, mas na hora da janta, do almoço, eu estou ao lado de minha família, pastor. Sim, eu acredito, mas muitas vezes você está com isso aqui na mão. Aí o seu pai está junto de você, mas você não conversa com o seu pai, porque você fica assim, olha. Conectado com quem? É com seu pai? É com a sua mãe? Oh, meu Deus do céu. Essas redes sociais de hoje, infelizmente, eu não sei nem qual é o nome que eu vou colocar, mas está um nível muito baixo, viu? Das redes sociais do passado. Você sabe o que acontecia antigamente? Olha, vê só. A gente jantava, depois nós colocávamos a cadeira no lado na calçada, o vizinho de junto faria a mesma coisa. Aí ficava ali, aquela vizinhança boa, todo mundo ali junto, conversando.
e ali passava a noite. Ninguém, naquele tempo, não tinha essa protoca de celular, não. Tinha não. A gente tinha tempo de ouvir as pessoas. Aí a gente via os amigos dos nossos pais, conversando com eles. Deixa eu falar um negócio para você. Quem é amigo do teu pai, considere, é teu amigo também. Então juntava ali aquelas vizinhas. Eu falo assim com vocês, mas meu coração enche de saudade. Porque eu sou dessa geração. Você sabia o que acontecia no tempo da época de São João, aonde era muito bolo, canjica, pamonha, né? Milho assado, essas coisas, né? A minha mãe, ela fazia muito bolo na minha casa. E ela tinha um prazer, sabe de quê? De pegar um pratinho e levar para a vizinhança. E aí, vizinhança? Era engraçado, né? Mas fazia a mesma coisa. A vizinhança trazia um pedacinho de bolo para a gente retribuía da mesma forma. E a gente ficava ali a noite inteira conversando, né? Oh, meu Deus, que tempo maravilhoso. Eu não ignoro, não. Para algumas pessoas que dão aula de oratória, em chamarmos nossa geração de pessoas saudosistas. Eu não ignoro, não. Sabe por quê? Porque nós temos algo de bom para falarmos para esta geração que vem. Nós temos muitas coisas boas. Então, a minha geração, a gente não tinha TV a cores. A gente não tinha TV a cores. O meu pai, quando a gente víamos lá do sítio, ficava eu, meu irmão, muitas vezes atrepado em cima de um pôster, para olhar a televisão do vizinho, que a gente nem sabia o que estava acontecendo. Mas eu sou matuto de sítio também. Nunca vi televisão na minha vida. Isso foi no ano de 1975, 74, por aí. A gente nunca viu televisão. A gente ficava num pôster e muitas vezes os pessoal passava e dizia: olha, que mói de matuto ali, tudo ali em cima do poste. Meu pai, ele teve muita pena de nós. Porque toda noite era essa agonia. Aí, para nossa felicidade, ele comprou uma televisão preta e branca. A televisão chamava Colorado. Era. Me lembro. A gente ligava a televisão, né? E começava a assistir. E naquela época atrás, tanta coisa boa que passava. Não é feito hoje. Hoje, até as televisões hoje está nem valendo a pena assistir. Assistir o quê? O que é que está passando de bom na televisão? E a gente ali fazia ali passava o dia todinho assistindo televisão. Foi meu pai que comprou. Naquela época, eu acho que você se lembra. Tinha a televisão ABC.
Ou televisão grande. O som da minha casa era aquela radiola de móvel. Hoje ninguém fala isso, né? E era muito bom. Coisa boa. Deixa eu falar um negócio para você, filho. Coisa boa. Depois de Deus, é papai e mamãe. Eu vou dizer um negócio para vocês. Eu estou aqui em redes sociais, aqui, eu sei que você me acompanha. Mas eu tenho história para contar. Como você também tem história. A minha mãe, quando ela faleceu, eu tinha 17 anos de idade. A minha mãe foi portadora do câncer. E ela faleceu. A minha mãe era um exemplo de pessoa. Você sabe qual era a profissão da minha mãe? Lavadeira de roupa. Era. Ela lavava roupa de ganho para dar o sustento a mim e a minha família. E meu pai, ele era leiteiro, vendia leite. E para que hoje eu fosse um homem, eu guardei comigo muitas coisas boas que eles deixaram para mim. Eles não deixaram riquezas, mas deixaram uma coisa melhor do que riqueza. Deixaram o legado. Deixaram o exemplo. Mas ainda falando de minha mãe, ela lavava roupa e eu ia junto com ela. E adivinha quem carregava, né, aquelas trouxas de roupa? Era eu. Colocava na cabeça. Eu tanto trazia como levava de volta. Eu ajudava a minha mãe. O ferro elétrico, ela não tinha. Eu acho que poucas pessoas tinham. Aliás, naquela época eu nem via, para falar a verdade, alguém com ferro elétrico. Eu acredito que existia, mas eu não tenho boa lembrança não. Eu sei que o ferro que a minha mãe utilizava para engomar roupa era ferro de carvão. Botava carvão dentro, pesado, e ela ficava lavando roupa e mais roupa. E eu me lembro que quando ela engomava a roupa, deixava tudo engomadinha, aí ajeitava ali aquela roupa, costurava com linha, aí eu levava tudo bem engomadinha. Eu levava com tanto prazer. E ela dizia, cuidado para não derrubar. Aí é que eu tinha muito mais cuidado ainda. Eu me lembro que em 1984, eu me lembro que ou foi 84 ou foi 85, eu não consigo me lembrar agora. Mas eu me lembro que naquela época houve uma moda, que os jovens sabem como é que é, gosta de acompanhar a moda. Quem viveu esse tempo sabe, né?
Olha, a moda desse ano vai ser todo mundo com essa roupa. Parecia uma coisa engraçada. E eu me lembro que nesse ano, aí teve uma moda, calça preta e camisa branca. O meu vizinho usava calça preta e camisa branca, todo mundo comprou. E eu pedi à minha mãe se ela podia comprar essa roupa. Minha mãe comprou. E eu ficava no meio de todo mundo. Aí quando eu saía, parecia que era encontro de algum lugar. Era todo mundo com a mesma roupa. E a gente se sentia muito privilegiado. Mas eu não posso esquecer. Enquanto que eu estava bonito, trocado de roupa, quando eu olhei naquele dia de festa, né? Que era final do ano, quando eu olhei, a minha mãe estava de sandália. Ou seja, ela deixou de comprar alguma coisa para ela, para comprar para mim. Então, pessoal, valorize cada vez mais a sua mãe, os seus pais. A gente é uma geração que vai. Ela morreu, minha mãe morreu em 1987. Morreu dentro de casa. E ela morreu no último dia do ano. Vocês acreditam que estou falando? Dia 31 de dezembro. Foi isso mesmo. 31 de dezembro de 1987. Foi difícil para mim. Aliás, para todos nós. Eu estava, nessa época, eu peguei uma calça jeans, que ela tinha comprado. Uma jeans que apareceu. Que jeans, naquele tempo, era novidade, né? Então, não, peraí, tinha outro nome, estou me lembrando agora. Era calça, o Stop, era isso mesmo, o Stop, era um nomezinho assim, né? Depois foi mudando para jeans, né? Mas a gente chamava calça, o Stop, né? Aquela calça. E uma camisa amarela, que ela tinha comprado para mim. Minha mãe comprava roupa para mim em bancos de feira. Esta é a geração que vai. Esta geração atual só quer usar roupa se for de marca. Se for roupa de loja. Não. Eu usei roupa de banco de feira que minha mãe comprava. E eu vestia com o maior prazer. Porque ela comprava de coração. Era eu, meu irmão e a minha irmã. Tudo se vestia com os recursos da minha mãe e do meu pai. Ô, gente, valoriza mais os teus pais. Vamos esquecer geração que vem. Vamos esquecer geração que vem. Essas amizades que você tem. Ter pai e ter mãe é uma grande riqueza. Eu vou falar ainda da geração que vai, o que foi. Eu não posso esquecer do homem que foi meu pai também. Meu pai vendia leite, como eu tinha falado, e em 87, antes
do falecimento da minha mãe, que minha mãe morreu no dia 31 de dezembro. Foi. Mas o meu pai estava muito doentinho naquele ano de 87. Meu pai, gente, ele tinha uma hemorragia intestinal. É sério, pessoal. Meu pai, ele derramava todo o sangue pelo intestino. Eu me lembro que meu pai, em 86, foi quando ele sofreu isso, que não foi uma vez só não, entendeu? Aí quando ele sofreu, eu o levei para o hospital da Restauração lá no Grande Recife. Agora imagine só, enquanto que meu pai foi para o hospital da Restauração em estado grave, com hemorragia, e onde é que estava minha mãe? Minha mãe estava com a perna inchada, estava no hospital geral, já era portadora do câncer, já estava cancerosa. Aí foram dizer a ela lá no hospital: o seu marido foi para a restauração e a senhora está aqui no geral, está internada aqui. Aí ficou eu, meu irmão e minha irmã. Eu não posso esquecer disso. Foi um momento difícil que a gente ficou órfão pela primeira vez. Porque se meu pai não está, se minha mãe não está e a minha mãe está tendo, a gente ainda se sente fortalecido. Mas nesse momento aqui, foi difícil para nós. Porque minha mãe estava com câncer em um hospital e meu pai sofrendo hemorragia lá no outro hospital da capital. Foi muito difícil para nós. E eu não sabia o que fazer. A minha mãe assinou o termo de responsabilidade no hospital e os médicos disseram, alguns doutores que estão em memória, eles disseram: a senhora vai voltar. Ela disse: mas eu não posso ficar aqui de braços cruzados. Meus filhos estão em casa, eu não sei como é que estão meus filhos. Meus 3 filhos estão em casa. E meu marido está no hospital, eu vou ter que fazer alguma coisa. Aí minha mãe veio para casa. Ela não queria demonstrar para mim, ou seja, para nós, a situação dela. Então ela foi diretamente para o Recife. E quando chegou lá, viu meu pai naquela situação difícil. E ela ficou lá, deu assistência. Mas Deus é tão bom que meu pai teve uma melhora e aí voltou para casa. Ficou em casa de repouso, repousando, tomando algum medicamento. E depois minha mãe volta de novo para o hospital. Geração que vem, para pensar, tem coisas mais preciosas do que isso, do que ter pai e mãe. Eu vou falar algo que seja engraçado, mas aconteceu. No ano de 87, o ano de 87 para mim
Eu não gosto nem de me recordar. Mas no ano de 87, meu pai novamente atacou a crise. Ele sabia na hora que dava crise, porque a barriga dele borbulhava, sabe? Fazia aquela borbulhação, aí depois era algo que ele não podia segurar. Aí saía sangramento. Dessa vez foi pior do que as outras vezes. Meu pai foi levado às pressas para o hospital da Restauração. Dessa vez, ninguém dizia que meu pai voltava mais. Então eu estava em casa e eu resolvi, fiquei tudo triste, né? Meu irmão, eu me lembro que o meu irmão, não sei se ele estava, eu não consigo me lembrar, mas vamos direto ao assunto. Meu pai foi socorrido para a Restauração, certo? O estado dele era grave. Aí o que aconteceu? No outro dia, alguém, né, por nome de Severino, que era muito amigo de nossa família, eu devo muita coisa boa a ele, desejo saúde a ele, pessoa ótima, um bom vizinho. Ele trabalhava numa garagem de ônibus chamada Borborema, e lá tinha telefone. Não é feito hoje. Hoje todo mundo tem celular na mão. Antigamente, telefone era para rico, né? Para vocês terem uma ideia, nem orelhão nesse tempo não tinha chegado ainda. Só tinha em casa de rico, aqueles telefones que faziam, né? Pronto. Aí ele ligou lá do seu trabalho para o Hospital da Restauração e perguntando sobre a saúde do meu pai. E ele disse o nome do meu pai completo, a cidade e tudinho. Sabe qual foi a resposta que tivemos? Ou seja, que ele teve, né, de imediato. Como é o nome do paciente? Manuel Francisco dos Santos. Aí quando viram lá, aí disseram, ele faleceu. Foi mesmo assim. Disseram que meu pai tinha falecido. Oh, rapaz. Foi difícil para Severino dizer essa resposta para minha mãe, que já não tinha saúde. E nós éramos tudo de menores. Mas quando Severino falou isso, o desespero tomou conta da minha família, dos vizinhos e de todos que estavam ali presentes. A minha mãe, ela não chorava, ela gritava, se abraçou-se com a minha irmã, eu acho que minha irmã tinha uns 12 anos por aí, abraçou-se com a minha irmã, começou a chorar, a gritar. Quando eu coloquei a cabeça dentro de casa, né? Quando eu fui chegando assim, coloquei a cabeça assim, cheguei na porta, aí a minha mãe disse assim, o teu pai morreu. Meu Deus do céu. Eu fiquei sem palavras e já querendo desmaiar. Foi algo terrível. O meu irmão, ele tinha vindo, ele estava chegando em casa. Correram para dizer ao meu irmão que meu irmão gostava muito de assistir cinema, né? E tinha um cinema na cidade, né? Filme de karatê, de Bruce Lee, acho que vocês já assistiram. Quando meu irmão veio, antes de chegar em casa, foi dizer ao meu irmão começa a gritar e chorar também.
Eu perdi o sabor da vida. Eu fiquei muito triste mesmo, como qualquer uma pessoa pode ficar, né? O mais triste foi chegando a noite. A vizinhança e todinha estava cheio. Ninguém conseguiu dormir essa noite. Seu Manuel Leiteiro morreu. Era. Muita da gente. E foram avisas, espalhando. Naquela época não tinha esse negócio de redes sociais, botava logo a postagem quem morreu, não. Era difícil. Era assim, vai para casa de fulano avisar ele, vai para casa de Beltrano, vai dizer que amanhã o enterro vai ser de 4 horas. E ficou o pessoal tudo avisando. Era um avisando o outro. Aí o que aconteceu, pô, pessoal? Eu falo essas coisas assim, sabe, mas é porque é a história da vida, né? Compraram o caixão, entrou na minha casa os catiçais, 4 velas, a imagem de Cristo, né? E foram buscar o corpo do meu pai, lá na restauração. E quando chegou lá, olha só o que eu vou dizer. E quando chegou lá na restauração, minha mãe olhou assim, disse, não, esse não é meu marido. Aí o hospital ficou, opa, tem alguma coisa diferente aí. Vê só, a pessoa que morreu tinha o mesmo nome de meu pai. E tinha a mesma doença, hemorragia intestinal. Sendo que quando parou a hemorragia de meu pai, ele foi transferido para outra sala médica. E entrou outra pessoa com o mesmo nome e com a mesma doença. E as papeletas que estavam lá, tudo lá, eles não tiraram, pensando que era a mesma pessoa. Aí, enquanto que minha mãe foi buscar o corpo, né, junto com meu amigo Regis, do Amendoim, forte abraço para você, Regis. Aí a gente, e o meu tio, em memória, né, Bilbinan, quando foram, não viram que não era meu pai. Enquanto isso, eu fui para a casa de seu Aderaldo. Seu Aderaldo era maestro de música. Eu tinha ele como meu segundo pai. Eu estava na casa dele, aí casado com Dona Eulina, e na hora que eu estava dormindo não, eu estava querendo dormir sem poder. Aí um rapaz chamado Jeová, que é filho dele, me acordou, me chamou e disse, olha, o teu pai não morreu não. Aí eu disse, é mentira, é sua, meu pai morreu, eu vi os caixão. Ele dizia, seu pai não morreu. Resultado, quando foi de manhã, eu saí da casa de seu Aderaldo, devagarinho, quando eu olhei assim, eu vi minha mãe varrendo um terreiro. Quando eu cheguei, surpreso, aí a minha mãe disse, não foi teu pai não que morreu não. Você não sabe a alegria que eu tive na hora. Eu não sabia se eu chorava, se eu sorria. Minha mãe estava sorrindo que só. Muito alegre, né? Porque não foi meu pai. É a história da vida que acontece que a gente não esquece, né? E também, né? Deixa eu falar um negócio para você aqui, só um minuto, por gentileza. Aí,
Depois desse acontecimento, meu pai passou cerca de 2 meses internado no hospital. A gente não sabia andar, mas minha mãe conhecia tudo o Recife. E era analfabeta. Aí, moral da história. Dia de domingo, ela mandou vestir a roupa, calça, camisa, aí estava tudo se vestindo. Aí, meu irmão trocando de roupa, minha irmã, minha mãe colocando a roupa, tudinho. Quando eu olhei na calçada, não dá para esquecer. Mais de 12 meses de internamento. Quando eu olhei para a calçada, eu disse: mamãe, olha que chegou. O meu pai tinha chegado naquela hora. No momento em que a gente estava tudo se preparando para ver ele. A gente estava com uma saudade imensa do meu pai. Aí foi choro de alegria. Meu pai estava de volta para casa. É muito bom, minha gente. Tem coisa melhor do que pai e mãe não, nessa vida não. Aí chorou todo mundo de alegria. Meu pai estava de volta. É muita coisa, né? Para a gente falar. Mas o tempo passa, né? Meu pai deixou de vender leite e começou a vender caldo de cana em uma barraca de caldo de cana. E eu ia para lá ajudar ele. Eu ficava rapando a cana, ele botando no engenho, né, que moía, espremia ali e saía o caldo de cana. Era eu e meu irmão. O primeiro engenho que ele teve, a gente fazia uma força, tinha uma manivela assim que a gente fazia, ó. Chega, suava, o caldo de cana saía. Depois ele comprou outro que já tinha um motor. Aí ficou melhor, que a gente não tinha mais esse negócio de manivela, né? Botava a cana ali e já saiu o caldo. Aí meu pai tinha aquela barraca de caldo de cana. Todas as vezes quando eu chegava lá, ele dizia: toma um caldo de cana, pegue pão doce. E eu sempre comia caldo de cana e pão doce. Aí foi uma maravilha, meu pai. Eu comprava pão nas padarias, né? E foi muito bom aqueles tempos. Eu sou de uma geração que vai. Eu não tinha vergonha. E ainda hoje eu me orgulho. Minha mãe lavadeira de roupa, meu pai um leiteiro, venderia leite, tinha barraquinha de caldo de cana. Mas eles foram um exemplo de pessoa que só fizeram bem para mim. Eles não têm estudo, nem meu pai, nem minha mãe, mas me deram estudo, me deram educação. Eu apanhei da minha mãe, glória a Deus. Meu pai não. Meu pai não dava em mim, não. Não vou falar isso do meu pai. Quando meu pai batia, a tapa ainda era de leve.
mas a minha mãe batia. Mas eu agradeço a Deus por esta mãe tão maravilhosa que Ele me deu. E eu falo e o coração enche de saudade. Eu tenho muitas coisas para falar, mas muitas vezes a emoção não dá. Agora eu queria falar para vocês. Para você que é dessa geração que vem. Você que ainda tem teu pai. Você que ainda tem a sua mãe. Já parou para pensar? Por favor, responda para você. Marque a data de hoje. Já parou para pensar? Hoje, você sem pai e sem mãe? Imagine. Porque se hoje tu tiver com fome, tu vai na casa do teu pai ou da tua mãe e eles te dão um prato de comida tu. Agora tu tá pensando que esses amiguinhos, olha, tá pensando que eles são mais importantes do que seus pais, é? Você entra na casa do seu pai, até parece que é a tua casa. Diz pra mim, é ou não é? Você chega na casa do seu pai, você entra, abre o ferrolho da porta, você deita no sofá da casa do seu pai, né, da casa da sua mãe, você mexe nas panelas. Você não faz isso? Você não faz isso em casa dos outros, dos teus amigos, tu não faz isso não. Na casa do teu pai e da tua mãe, tu tem toda a liberdade. Agora, quando teu pai ou tua mãe chama para correção, aí você prefere as suas amizades lá fora, os teus amigos. Nós estamos indo embora. Te prepara, viu? Se prepara, vocês que são filhos. Porque vocês não sabem a dor que eu tenho dentro do meu coração. Um espaço. Eu, quando a minha mãe morreu, eu tinha 17 anos. E quando o meu pai morreu, eu já tinha 51 anos de idade. Foi difícil para mim, eu com 51 anos, ainda até hoje,